Olá, eu sou Carla, sou pós-graduanda em Psicopedagogia Clínica Institucional. Eu estou gravando esse vídeo para usar mesmo como âncora dos meus estudos e trazer algumas questões que eu tenho dificuldade de achar conteúdos na internet e até uma forma de contribuir, né, para a sociedade. A disciplina que eu estou recorrendo agora é a psicopatologia, que ela traz um tema que é a anormalidade em psicopatologia, que são áreas, né? Áreas que na verdade da psiquiatria com a medicina, né? Na área da saúde. Então vamos lá. A psiquiatria legal ou forense, o que seria isso? Seria implicações, trabalhando assim nas implicações legais, criminais e éticas, né? E podendo assim até definir o destino social, né? Ou institucional, ou legal de uma pessoa. Eu achei isso aí muito sério, porque às vezes a pessoa pratica um crime e perde o direito de um filho, de ver o filho, né? E depende do crime também, né? Enfim, e isso é uma área que normalmente é dos direitos criminais, né? Sobre os direitos criminais. A segunda é a epidemiologia psiquiátrica, que é, na verdade, um estudo, né, de uma epidemia que acontece, é como se fosse, vem de epidemiologia, vem de epidemia, é como se disseminasse, né, aquela doença, né, naquela população. E eu acho assim que eles estudam mesmo o que é aquele sintoma, o que é aquela doença em si, o sintoma, o fenômeno, e como acontece, né? E como aconteceu também. Então é um problema, mas que ele desencadeia no objeto de estudo, né? Então, assim, eu dei um exemplo de crianças com os mesmos sintomas, por exemplo, sofreram um incêndio numa escola, ou uma escola que não tem interferência da docência, que sofre muito bullying, né? 3 é a psiquiatria cultural e etnopsiquiatria. Psiquiatria cultural já fala que é cultural, social, né? E a etnopsiquiatria, que vem também na etimologia, né? Das crenças também. Então, tem contexto social, cultural. O fenômeno, né, em questão, ele tem contexto com o social, ele não se dissocia. É indissociável, na verdade, com o social. Emerge também e recebe o significado cultural. Um exemplo que eu lembrei foi dos vikings, né? Que eles sacrificavam pessoas para dar aos deuses, né, deles. Então, isso a gente vê hoje como uma normalidade, como um crime, mas na cultura deles não é, né? Então, eu entendi assim, que é uma questão também social cultural, né? Número 4 é o planejamento em saúde mental e políticas de saúde, que eu entendi que é a criação dos protocolos, né? Por exemplo, que estabelece assim uns critérios de normalidade, né? E aí, de acordo com a demanda social, de acordo com o atendimento mesmo dos necessitados desses serviços, né? Pelos quais eles devem ser colocados à disposição do grupo, ou seja, você trabalhando com um grupo, por exemplo, você está num bairro, né? E de acordo com a demanda, você vai vendo aquelas características, né? Aqueles sintomas,
e aí vendo as necessidades do serviço de cada um e ver que tem um grupo ali fechado que necessita de alguns serviços próprios, ou seja, eles têm umas questões próprias, né? Nas questões de saúde. Então, eles já criam um protocolo, acho que eles já criam uns critérios de normalidade, o que é normal, o que não é, né? Ali naquele ambiente local. Número 5 é orientação e capacitação profissional. Então, essa orientação e capacitação profissional tem a importância para a adequação do indivíduo a exercer uma função. Por exemplo, aquelas pessoas que têm um pouco de déficit cognitivos para dirigir ou para operar uma máquina, por exemplo, no alto forno, né, de uma siderurgia, algumas funções que necessitam mesmo de testes e avaliações para que você seja apto ou não para exercer aquela função. E 6 é prática clínica, né, que já é no processo de avaliação e intervenção. Então, assim, como é processual, muitas vezes aí eu acho que é muito investigativo, né? Muito criterioso, assim, de você ver se é momentâneo, se não é, se aquilo é uma fase. Por exemplo, crianças na educação infantil que são egocêntricas, e aí vira uma fase, né? Um momento da criança. E o adolescente, por exemplo, que está com crises, né, de baixa autoestima, aquilo é momentâneo, não que isso ocorra, né, não estou generalizando, mas assim, realmente eles têm uma reflexão maior, que eles estão se formando identidade, né, e tudo. E aí a patologia, ela, na verdade, ela não é mais diagnosticada com muita reflexão, né? Com muito investigação e eu acho que dura muito mais tempo para poder realmente falar, é patológico, é isso, tem, não tem, né? Então, é isso. Essas são as áreas, né? Eu espero ter contribuído e um grande abraço.